Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, Antigo Testamento. Nós queremos ler essa passagem, que é uma passagem icônica dentro do texto bíblico, do texto sagrado. Elias é levado ao céu. Elias, um profeta marcante, talvez o representante de toda a classe profética. Elias, o principal de todos, que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ali juntamente com Moisés, ele está junto com Jesus. Vejam só que tremendo isso. Elias, o profeta que não morreu, um profeta que aponta no Antigo Testamento para o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui algo muito significativo para a vida espiritual, para a nossa vida espiritual, né? Eu coloquei um título nessa mensagem, e o título dessa mensagem é Escolha um bom fertilizante. Escolha um bom fertilizante. Eu não sei se você sabe que se não houvesse fertilizantes, se as pessoas não tivessem, se a ciência não tivesse descoberto fertilizantes, com o tamanho de gente que existe no nosso mundo hoje, nós não teríamos condição de alimentar a população mundial. Então são os fertilizantes, juntamente com os famosos pesticidas, que fazem com que a produtividade dos alimentos seja tão grande e nós tenhamos tanta disponibilidade. Talvez os pesticidas poderiam ser bem menos, né? Mas os fertilizantes ajudam que os solos que estão empobrecidos sejam enriquecidos e façam gerar muito alimento, a ponto de nós termos alimento sobrando muitas vezes. Você olha os lugares, o reaproveitamento, estima-se que uns 20% de alimento é jogado fora. Então você chega lá, os supermercados muitas vezes não conseguem fazer o giro das suas mercadorias da forma correta, o vencimento e tal, não sabe lidar com seus estoques, às vezes estão jogando fora alimento, quando não trabalham ali falsificando as datas de validade. Mas o fato é que existe alimento de sobra, quer dizer, disponível. Quem tem dinheiro consegue comprar. Que coisa terrível é quando você tem dinheiro e não tem alimento para comprar. Existem lugares, não pela falta de produção, mas pela má administração dos seus governantes no mundo. Existem lugares no mundo que não têm o alimento disponível. E houveram momentos na nossa vida aqui, no nosso estado, por exemplo. Eu estava conversando ontem com um amigo antigo, um supervisor de ministério, e ele estava falando que nos anos 60 ele passou muita dificuldade, porque tinha pouca disponibilidade de alimento nos anos 60 na região dele. Então tinham que comer mais mandioca, banha, e esse tipo de coisa mais básica. Então os fertilizantes são fundamentais para a nossa cadeia produtiva, mas são mais fundamentais ainda para a nossa vida espiritual. Nós somos chamados para um reino. Não é somente salvação, nos livrar do inferno, nos colocar no céu, esperar. Tem muitas pessoas que entendem a vida espiritual apenas como esperar para ir para o céu. Isso é uma coisa que a Bíblia não nos afirma, que nós temos que só esperar para ir para o céu. Não, Deus nos chamou para construir um reino, edificar um reino, enquanto os reinos desse mundo vão se decompondo, corrompendo, se destruindo. O reino de Deus, que é constituído daqueles que creem, vai sendo edificado por aqueles que são convertidos, aqueles que entregaram sua vida para Jesus, aqueles que andam debaixo do poder do Espírito Santo. Então, vejam só, Paulo disse o seguinte, que o reino de Deus é
paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora, nós muitas vezes nos acomodamos com uma vida medíocre. Nós, em vez de pensarmos no edificar o reino, nós ficamos só administrando a nossa vida dentro do conforto máximo. Mas Deus nos chamou para a edificação de lugares, onde quer que você esteja. Na sua família. Sua família, pensa na sua família. Sua família tem que ser um lugar. Esse tem que ser o alvo da sua vida. Sua família tem que ser um lugar de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Está entendendo? Seu trabalho, naquilo que depende de você, não dos outros, naquilo que depende de você, tem que ser um lugar onde você promove paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quer dizer, a igreja onde você está, o bairro onde você está, tem que ser um lugar onde você promove paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Isso é algo de alto nível, gente. Isso é algo, é uma exigência altíssima, é um desafio altíssimo. Mas nós muitas vezes nos acostumamos e cultivamos dentro de nós, da nossa vida, mediocridade. Então, qual é a alegria da mediocridade? A alegria da mediocridade é com a desgraça dos outros. Muitas vezes nós nos alegramos com a desgraça dos outros. Essa é a alegria do mundo, não é a alegria do Espírito Santo, não é a alegria do reino. Muitas vezes a justiça que nós cultivamos é a justiça do quê? Apertou a minha pedra no sapato. Quando aperta a pedra no meu sapato, aí eu fico indignado. Isso é injusto. Mas quando aperta a pedra do sapato do outro, quando o outro é vilipendiado, quando o outro é abusado, eu não estou nem aí. Não tocou em mim, não chegou na minha casa, eu não estou nem aí. Essa não é a justiça do Espírito Santo. A paz do mundo é o seguinte: vou me isolar dos outros. Paz para o mundo é bom, vou me isolar dos outros, não quero me incomodar com nada. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, é a construção de um estado de bem-estar aonde nós estamos. É buscar o bem-estar. Bem-estar não é pecado, a gente não tem que pensar assim, meu Deus do céu, né? A gente tem que estar sempre... O cristão muitas vezes entende que carregar a cruz é estar sempre sofrendo. Não, nós fomos chamados por Deus para um caminho no qual nós temos que construir um estado de bem-estar. E eu não estou falando de estado político, eu estou falando de estado onde nós estamos, onde Deus coloca para a gente caminhar o pé, promover a paz, promover o bem-estar, ter essa mentalidade que vai para além do indivíduo. Vejam só, vai para além do indivíduo. Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Quando nós lemos essa passagem aqui, Elias e Eliseu, nós estamos em um momento de decadência, um momento no qual a idolatria a Baal se torna muito forte em Israel. Acabe e Acasias são os reis, e Elias é chamado para profetizar nesse tempo, para chamar o povo para Deus. E ele está num momento de finalizar o seu ministério. Ele realiza muitas coisas, ele confronta poderes. O deus Baal era o deus das tempestades. E você lembra, pelas músicas que nós cantamos, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Isso aqui é a passagem de Elias. Elias diz, vai parar de chover. Quer dizer, Elias, o profeta de Deus, ele diz assim, não é Baal que controla as tempestades. É o Deus de Israel que tem o controle sobre a natureza. Então vai parar de chover. Israel sofre. Quando Israel sofre, na verdade é uma demonstração de Deus para todo o povo. Não é Baal que manda nessa bagaça aqui. Não é. Quem manda aqui é o nosso Deus. Ele que criou todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem direito de criador. E ele chamou o povo de volta para a aliança. E os profetas de Baal ficaram desesperados quando encontraram Elias. Então essa é a situação onde nós estamos.
muito parecida com os momentos que nós vivenciamos. Nós somos chamados, agora o chamado não é para uma pessoa, um profeta, nós somos chamados também, cada um de nós, a sermos profetas, não só no sentido verbal, mas no sentido de sermos pessoas que trazem paz, que trazem justiça e que trazem alegria do Espírito Santo nos lugares onde estão. Só que tem algo aqui muito especial, e aí eu quero destacar na passagem, tá? Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo, presta bem atenção à atitude de Eliseu, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Ficaram dando uma volta ali. Viagem de a pé. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. São cidades, eles vão caminhando aí. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Vejam que tem grupos de profetas, existem escolas de profetas. Quer dizer, Elias não só foi profeta, mas também fez escola. Quer dizer, ele tinha profetas que se reuniam, não na mesma graça, no mesmo poder do Espírito Santo que ele, mas que também estavam aprendendo com ele. Então, cada um desses lugares onde ele passava, tinha uma escola que ele provavelmente havia fundado. Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Você sabe o que é porção dobrada, gente? Porção dobrada é do primogênito, é do escolhido que fica responsável. Sempre o primogênito no passado, no tempo dos profetas, no tempo do Antigo Testamento, ele recebia na herança uma porção dobrada, ele tinha um direito à porção dobrada, porque era a responsabilidade do primogênito cuidar de toda a família. E tinha que cuidar daqueles que ficavam, da mãe, que ficava viúva, talvez, do irmão, dos irmãos. Ele tinha essa responsabilidade, então ele recebia uma porção dobrada. Então Eliseu, de certa forma, estava pedindo para ele ser o primogênito, aquele que queria cuidar de Israel, nos termos espirituais, e a herdar essa responsabilidade que Elias tinha como profeta. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, quando caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, que tinha ficado para ele, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Vejam só,
ele herda do Senhor a autoridade profética. Então, esse texto, logo em seguida, quando vocês estudarem a Bíblia, vocês vão ver que Eliseu realiza na sua vida profética 2 vezes mais coisas do que Elias realmente realizou, porque ele recebeu essa porção dobrada. Não porque ele fosse orgulhoso e dissesse eu preciso 2 vezes mais, mas porque também ele entendia que ele precisava muito da graça de Deus para poder fazer frente aos desafios que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha pela frente. Então nós podemos aprender muitas coisas, porque nós temos esse desafio de vivermos acima da mediocridade. Deus não nos chamou para a mediocridade, gente. Deus não te chamou para a mediocridade. Deus não quer que você se acomode, por exemplo, com um casamento medíocre, com um casamento no qual você vive brigando, você vive um descontentamento, um ressentimento, você não consegue se acertar com seu cônjuge. Um casamento e uma relação familiar na qual você sente que não está sendo para os seus filhos aquilo que você deveria ser. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para estarmos dentro dos nossos trabalhos fazendo coisas que nós temos vergonha de fazer. Deus não nos chamou para estarmos nos nossos trabalhos entregando um trabalho meia boca, um trabalho que não tem nenhum traço de excelência, que não está contribuindo para o bem das outras pessoas, um trabalho que não tem significado. Deus nos chamou para algo muito maior. Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. É algo muito maior. Deus não nos chamou para nós vivermos de qualquer maneira, imitando as práticas daqueles que estão na nossa volta. Todo mundo faz isso, todo mundo fala assim, eu vou falar também. Todo mundo toma essa decisão para a sua vida, eu vou tomar essa decisão também. Todo mundo pratica e anda desse jeito, eu vou andar desse jeito também. Não, Deus não nos chamou para isso, gente. Deus nos chamou para altas aspirações. Você está aspirando, você tem dentro do seu coração, almeja coisas grandes. E quando eu falo coisas grandes, não é coisas grandes segundo o mundo, mas coisas grandes segundo Deus. Eu fico pensando, eu fiquei meditando tanto nessas músicas que nós cantamos. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Tem muitas pessoas, eu me lembro que tinha uma pessoa aqui na igreja que dizia que ficava arrepiada de cantar essa música e nem se animava a cantar. Eu não abro mão, eu não quero abrir mão das minhas coisas. Mas Deus não nos chama para abrir mão. Deus não nos chama de um ponto para nos levar para baixo. Deus não nos chama para ir para baixo. Deus não nos chama para um ponto inferior na nossa vida, não é isso. Quando Deus pede para nós abrirmos mão dos nossos sonhos, ou se Ele nos chama para nos abrirmos mão de alguns sonhos nossos, Ele não está nos chamando para um plano inferior, Ele está nos chamando por algo muito maior. Ah, meu Deus, os meus planinhos são, né? Então o que nós pensamos de Deus? Deus é grandioso, Deus está construindo algo muito maior. Todas as coisas humanas, tudo aquilo que é humano e que não faz parte do plano de Deus é pó. Tudo que é humano e não faz parte daquilo que está engendrado dentro do coração humano se desaparecerá. Só aquilo que tem o toque do Senhor, a aprovação do Senhor, o selo do Senhor permanecerá para sempre. O resto será sacudido e acabou-se. Acabou-se. Ah, eu pensei, acabou. É tudo frágil, é tudo palha. A única coisa fundamental é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então nós precisamos entender isso, aonde nós estamos inseridos, e não nos conformarmos com as coisas que estão lá embaixo, que são medíocres, que são dignas de vergonha, que são coisas que nós olhamos e temos, sabe, puxa vida, olha só isso aqui que eu estou vivendo. Isso que eu estou vivendo
não é bom, não é legal. Então nós temos que ter dentro do nosso coração essa aspiração. Eu quero a excelência daquilo que Deus tem para mim. Não importa o momento que nós estamos. Isso não é uma acusação para o nosso coração, mas é um despertar. Porque às vezes nós estamos sentados numa situação de penúria e nós dizemos, é isso aí mesmo, a minha vida é isso aí mesmo. É assim mesmo que tem que ser. Não, eu não quero. Eu não quero me acomodar. Eu não quero aceitar a miséria espiritual na minha vida. Eu não quero viver uma vida sem crescimento. Eu quero crescer. Eu quero ir adiante. Irmãos, vamos adiante. Vamos. O Senhor está nos chamando para um tempo de frutificação. Nós precisamos ir adiante. Nós precisamos crescer. É isso que Deus quer de nós. Porque o reino onde estamos inseridos é um reino grandioso. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora, como nós vemos isso acontecendo aqui no Antigo Testamento, e nós vemos especificamente nessa passagem. Gente, Deus usa na nossa vida para nos fazer crescer. Coisas, vejam só, porque a gente imagina, né? Nós ficamos pensando assim, puxa, Deus me chamou para algo de alto nível, então nós imaginamos experiências assim, de ir para o monte, de termos experiências extraordinárias a todo momento, mas Deus utiliza coisas simples a cada momento na nossa vida para nos chamar, para vivermos aquilo que Ele quer, para construir essa vida que Ele quer em nós. Eu acho interessante o que fica na mão de Elias. O que fica de Elias? Eu vejo que Deus traz alguns símbolos. Olha, eu fico pensando em Moisés, né? Deus deu a Moisés um símbolo. E sempre são símbolos de uma humildade e de uma humanidade, de algo tão básico. O que é um cajado, gente? Quem é que usa um cajado? Hein? É um pastor. O pastor é uma pessoa simples. Não é um rei. Quem usa um cetro é o rei. Mas Deus diz assim, não, Moisés, pega o cajado. Esse cajado vai ser o símbolo do teu ministério. Por que tinha que ser o cajado? Porque o que realmente é poderoso é quando Deus visita as coisas simples, humanas, e dá a elas um novo significado. E aí, Deus toma aquele cajado e diz assim, através desse cajado tu vai abrir o Mar Vermelho. E aí ele vai lá, pá, abre o Mar Vermelho. E aí você vê a mesma coisa acontecendo com Eliseu. O que sobra nas mãos daquela experiência magnífica? Onde é que está o Deus de Elias? Ele fica com um manto, gente. O que é um manto? Então ele bate com um manto e se abre o Jordão novamente. Algo simples. E Deus nos visita, e por isso a vida extraordinária de Deus em nós, ela acontece no humano, em meio a coisas simples. Por exemplo, Deus nos deu a oração. O que é oração, gente? O que é oração, humanamente falando? O que tem de ostensivo, de pomposo na oração? Não tem nada. Às vezes você vai numa reunião de oração e você fica pensando, né? Mas que coisa, né? E aí tem gente que às vezes quer dar um poder na oração, né? Vamos botar-lhe um poder, porque a oração é uma coisa tão simples. Você lá no seu quarto, você fica lá, é ou não é? Talvez você já pensou isso. Você está lá orando, você diz, meu Deus, o que é isso? Olha só o que é isso, não tem, parece que não sabe, não, quando não dá um tremor, quando não dá um arrepio, quando a gente não sente nenhum terremoto, nenhum vento, nenhum barulho. Que isso? Mas Jesus disse que é isso aí, orar, simplicidade, porque essa simplicidade é visitada por Deus, porque Deus diz assim, não, orem, porque por meio dessas coisas simples eu vou fazer a obra. Quando é que esses discípulos, nós cantamos mais uma vez as canções que nós estamos cantando, quando é que esses discípulos, você lê em Lucas,
Quando é que os discípulos abrem os olhos que é Jesus que está com eles? Vejam só que coisa extraordinária. Talvez, muitas vezes, Jesus está andando com você e você não está prestando atenção. Jesus está andando junto com você no meio do caminho, você ainda não se deu conta. Quando é que esses discípulos se dão conta? O que diz a música? Ao partir do pão. É exatamente isso. O que a canção diz é exatamente o que diz na Bíblia. Quando eles sentam para comer, é o jeito de Jesus partir o pão. É o jeito dele fazer as coisas. É aquilo que nós vimos repetidas vezes acontecendo. Sentando à mesa, partindo o pão, conversando, falando, refletindo, olhando no olho. Aquilo mexeu de novo com os discípulos e abriu os seus olhos deles. Gente, Deus se revela no humano, na simplicidade, no conflito, na dificuldade, com o amigo do lado. Se nós vivemos pela fé, eu quero te dizer que Deus vai se revelar a partir das coisas simples que acontecem com conversas. Deus vai abrir tua mente. Se o teu coração tiver aquilo que havia em Eliseu. O que Eliseu queria, gente? O que Eliseu tinha no seu coração? Eliseu estava focado. Ele sabia que Elias tinha algo de Deus para ele. E eu quero te dizer, Deus te cerca, meu irmão. Você que está aqui, Deus te cerca de todos os lados, de todas as formas, com conversas com pessoas, para que você seja cheio da graça de Deus para realizar as coisas que Ele quer que você realize. Ele coloca. E às vezes daqui a pouco você tem perto de você um ensino que você não esperava, e Deus que está trazendo aquilo ali, está trazendo um esclarecimento para você. Talvez às vezes você faz perguntas. Ontem eu conversava, vejam só, eu conversava com o Fleck, que foi meu supervisor de ministério. Até coloquei lá no Instagram, não sei quantos viram a foto que eu coloquei ali no Instagram com ele. Ele foi meu supervisor no seminário. Eu fiquei 2 anos trabalhando na igreja. E enquanto eu ficava na igreja, eu ficava na casa dele. E ali na casa dele eu conheci ele. Eu não conheci o pregador, eu não conheci o aluno, eu conheci o pastor e pai de família. Eu tenho um profundo respeito por esse homem, um profundo respeito. Porque ali eu vi um homem que não era uma construção, não era um personagem. Eu vi um homem que tratava muito bem o povo. Eu vi um homem que tratava muito bem sua esposa. Eu vi um homem que era humano, tratando os seus filhos. Aquilo para mim foi um grande impacto. Uma coisa simples, uma vivência simples, mas são essas construções. E ontem ele falava para mim como num momento de crise Deus usou instrumentos absolutamente improváveis para falar ao seu coração. Assim como Deus usou a vida dele para falar ao meu coração. Porque Deus utiliza as coisas humanas. Até mesmo o fogo que possa vir aparecer como... né? Deus usou o fogo com Elias. Até mesmo isso é algo humano ao qual nós estamos familiarizados. Porque Deus, Ele, ao entrar no mundo... Vejam só, qual foi a forma mais óbvia que Deus entrou no mundo, mais evidente, mais visível? Foi através de quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Vimos sua glória, glória como unigênito de Deus, tocamos Ele. Quer dizer, percebemos Ele com as nossas próprias mãos. Então, Deus utiliza, e por isso que nós precisamos estar atentos a isso. Mas mais ainda, gente,
Nós precisamos estar atentos àquelas pessoas que trazem e carregam dentro de si algo precioso de Deus para as nossas vidas. Existem pessoas como Elias, não precisa ser um Elias, viu? Mas existem pessoas perto de você que têm coisas preciosas que você deveria estar com os olhos atentos, com os olhos bem abertos, como fez Eliseu. Eliseu percebeu que havia em Elias algo especial. E ele disse: eu vou ficar perto de Elias. Porque pessoas contagiam, gente. Eu quero te dizer, nós estamos edificando um reino de paz, justiça e alegria, mas você não vai conseguir sozinho. Você não é capaz de fazer isso só dentro do seu quarto orando. Você precisa de pessoas que te ajudem, de pessoas que estejam perto de você. Você precisa de pessoas que sejam a referência de uma série de coisas que você precisa para a sua vida. E eu quero te dizer, muitas vezes, o que você está experimentando de sentimentos, de ânimo ou desânimo, tem tudo a ver com as pessoas que você tem andado. Quais são as pessoas que você tem andado? Quais são as pessoas que você tem se rodeado? Tem pessoas que estão experimentando um momento de pujança no seu ministério. Eu tenho certeza que se você está dando grande fruto é porque você tem olhado e tem vislumbrado pessoas que te inspiram e que te ajudam a andar adiante. E se você quer dar um passo adiante, você precisa se cercar cada vez mais de pessoas que possam desafiar a sua mediocridade, possam desafiar aquelas coisas nas quais você é falho, naquelas coisas que você não tem capacidade ainda, e que elas possam ser a representação visível daquilo que você quer ser e daquilo que você quer alcançar. Tem muita inveja nesse mundo. O que tem de inveja, se você começar a se destacar em alguma coisa, qualquer coisa que você se destaque, se você estiver indo bem na sua família, pode ter certeza, eu não quero que você fique desconfiado com isso que eu vou dizer, mas eu também não quero que você seja ingênuo. Se você estiver indo bem em alguma coisa, na sua vida financeira, na sua vida família, na sua vida familiar, o que seja, as pessoas que estão perto de você, algumas pessoas vão te invejar. Talvez algumas não vão falar, mas algumas pessoas vão se incomodar profundamente que você está indo bem. Elas podem até sorrir para você, talvez nem seja óbvio para você, mas elas vão se incomodar. Agora, isso é uma lição para nós, porque muitas vezes as pessoas que invejam os outros somos nós. Às vezes você está olhando para os outros e você está dizendo: como eu queria. Que desejo eu tinha de fazer a mesma coisa, de ter as mesmas coisas, de experimentar as mesmas coisas. E nós temos que aprender a transformar, porque a inveja é humana, certo? Amém? A inveja é parte do ser humano. Agora nós precisamos transformar nossas invejas na capacidade de olharmos para as pessoas e dizermos: já que eu olho essa pessoa e eu vejo nela algo que eu queria viver, ao invés de eu desejar que ela vá mal, que ela não tenha mais, de querer passar a perna nela, eu vou aprender da excelência dessa vida. Essa pessoa é um bom pai de família. O que eu posso aprender sobre esse pai de família que eu possa fazer? Esse irmão na igreja está crescendo no seu ministério. O que eu posso ver nesse irmão que me inspira, que eu posso trazer para a minha vida? Ao invés de ficar, porque nós somos muito orgulhosos, gente. Quantos de nós, eu pergunto, quantos de nós, ao vermos uma pessoa se desempenhando bem, crescendo bem, nós temos a coragem de dizer: como é que tu faz isso? Alguém já perguntou para você como é que você faz o que você faz? É raro, né? As pessoas não vêm perguntar.
Mas como é que tu está fazendo isso? Como é que tu consegue fazer isso? Às vezes nós estamos olhando pessoas que estão fazendo bem e nós deveríamos fazer parecido, pelo menos, com Eliseu. Eliseu grudou em Elias, nós tínhamos que grudar em pessoas que inspiram as nossas vidas, que despertam a nossa admiração e dizer assim: como é que tu faz o que tu faz? Aonde que vem esse poder? Qual é o segredo? Qual é o teu segredo? Por favor, me ensina o segredo, eu quero aprender, porque eu acho isso maravilhoso. Isso é algo extraordinário, isso é um diamante que eu quero ter na minha vida. E isso não é ruim, isso é crescimento, isso é algo extraordinário, isso é bíblico, porque Deus age nas nossas vidas através desses diamantes que às vezes Ele coloca na nossa volta, e que bom da gente olhar e dizer assim: aqui tem algo precioso e eu quero para mim. Você está lá no trabalho, você vê uma pessoa que entrega muito, qual é o teu segredo? Me ensina. Você vê uma pessoa no ministério, abençoada, cheia do Espírito Santo, cheia da unção, o que tu faz? Como é que é a tua vida? Me ensina. Quais são os caminhos para ir? Olha, gente, eu tenho tantas pessoas, ao preparar essa palavra, porque pessoas contagiam, eu fiquei pensando em muitas pessoas na minha vida que me contagiaram. Uma delas falei agora. Mas eu tenho inúmeras pessoas, sabe? Eu penso no meu professor, que foi também diretor do nosso seminário. Um homem tão aberto ao diálogo, ele era um alemão da Alemanha mesmo, missionário. Eu tive tantas boas experiências com esse homem me ensinou tanto o valor do diálogo, de ouvir, apesar de ser, sabe, todo mundo diz que o alemão é teimoso, era um homem que a gente dialogava com ele estava acima de nós, e quando ele ouvia um argumento plausível, ele era capaz de mudar de ideia, mesmo estando acima. Eu várias vezes dialoguei, porque eu sempre fui muito de debater, sempre, né? Gostei de colocar as minhas opiniões, e muitas vezes, conversando com ele conseguia entender o meu lado e conseguia mudar de ideia, da mesma forma como ele nunca deixou de ser autoridade, mas sempre teve um ouvido atento. Como eu aprendi desse homem para o meu pastorado, eu trouxe isso para o meu pastorado, sabe? Como eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira, com o bom humor do pastor Jeremias, com a transparência dentro da palavra, maneira transparente de assumir sua humanidade, suas limitações, suas lutas, suas dificuldades, o equilíbrio entre o chamado para uma vida diferente e o reconhecer as suas próprias falhas, aquilo me inspirou muito a minha vida. Dentro de casa, todos os dias eu sou inspirado pela minha esposa, porque a minha esposa tem uma coisa que age em mim de uma forma muito consciente. Ela não tem preguiça de nada. A minha esposa é uma força da natureza. Eu admiro, porque tudo que tem para ser feito ela vai fazer. Se tem que fazer alguma coisa, ela vai fazer. Outro dia ela chegou aqui de pregar, e nós tínhamos jantado e ficou um monte de louça ali. Eu não tinha pregado, eu fui me sentar no sofá depois do culto, e quando vi ela estava lavando a louça, eu digo: ai meu Deus do céu. Eu digo: negra, não precisa, não, amanhã a gente vai acordar, isso aqui está tudo sujo, foi lá, limpou. E aí muitas vezes eu me pego assim, quando me dá uma preguiça, eu fico pensando: pô, se a Cláudia não afrouxa, eu não posso afrouxar também, né? É uma inspiração para mim, com certeza. Com certeza essa disposição, essa capacidade de trabalho, de realização, me fez muitas vezes elevar o meu nível da minha própria vida. Então, gente, nós precisamos nos cercar. Aí eu vou ficar com inveja da minha esposa? Eu vou ficar brigando porque ela tem essa disposição? Não, eu tenho que aprender. Vocês estão entendendo o que é?
Eu e vocês, o que eu estou contando para vocês, eu quero que vocês façam também. Porque isso é bíblico. Na vida cristã, nós precisamos olhar para pessoas que são mais excelentes do que nós só crescemos quando olhamos para quem está adiante de nós, sem orgulho, porque a gente muitas vezes quer reinar, mas a gente quer reinar num lugar de mediocridade, entendeu? Nós queremos estar na volta só de pessoas que têm uma vida descomprometida com tudo. Então você anda ali no meio daqueles ali, você se acha o cara, o bonzão. Oh, pois é, né? Olha aí esses pobres coitados e tal. Isso é confortável para o nosso ego. Nós vamos andar com todo tipo de gente, é claro que Jesus nos mandou, nós vamos andar com todo tipo de pessoas, mas nós precisamos olhar, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos fixar os nossos olhos para pessoas que expressam as excelências do caráter, das virtudes, das coisas de Deus que são boas para nós. Está entendendo? Coisas que nos fazem dizer, não, eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor, é possível ser melhor, é possível andar em outro caminho. Vocês sabem, gente, vocês estão aqui, se eu pegasse e fizesse uma pesquisa aqui com todos vocês, e perguntasse, por que vocês estão aqui na igreja sentados hoje? Por que vocês vieram? Por que vocês decidiram servir a Jesus? Por que vocês decidiram abrir sua vida para Jesus? Eu vou perguntar, ou perguntaria, mas tem uma pesquisa que já foi feita sobre isso. Você sabe que 80% das pessoas que estão nas igrejas estão porque elas conheceram alguém que elas respeitavam, que elas viram algo bom de Deus na vida dessas pessoas e disseram, eu quero o que essa pessoa tem, eu vou para a igreja. Não é assim? Quem é que te levou para a igreja? Quem é que te trouxe para a igreja, Abel? Pois é, tua filha. Tu viu alguma coisa na tua filha? Boa. Ele disse, eu vou. Alguma coisa o senhor viu. Veio, mas por alguma pessoa. Alguma pessoa você viu. Dona Clarice, quem é que lhe trouxe? Viu? Algo de Deus a senhora viu nela. Não viu? Viu. E todos que estamos aqui, uma exceção. Pode ser que o seu Oswaldo seja uma exceção que chegou aqui, né, de alguma forma. Não, eu vou entrar aqui nessa igreja. Ele é parte dos 20%. Mas a maioria de nós viemos na igreja porque vimos algo de Deus em alguém. E eu quero te dizer que nós só vamos crescer quando nós também tivermos um olhar muito atento com aquelas pessoas que expressam as excelências do caráter de Jesus para as nossas próprias vidas. Ah, essa pessoa é um exemplo de alegria, eu quero tomar esse exemplo aqui. Sabe? Essa pessoa é corajosa, eu quero tomar esse exemplo de coragem. Eu não posso ser covarde. Essa pessoa supera seus medos, eu vou superar também. Ah, essa pessoa passou por uma situação difícil, eu quero também enfrentar a situação como ela. Se ela enfrentou, eu sou humano também, eu posso também aprender com ela e passar por essa situação difícil com bom ânimo, com fé no meu coração. Essa pessoa venceu o vício, eu vou vencer o vício também. Porque outras pessoas caminharam, já trilharam. Em vez de eu ficar olhando, ah, não, mas olha só. Todo mundo, né, tá se prostituindo, todo mundo está desperdiçando dinheiro, todo mundo está endividado, mas eu não vou ficar endividado, eu vou olhar para quem administra bem o seu dinheiro. Não, não é? Tem pessoas, vou aprender com essas pessoas. Mas como é que tu consegue? Outro dia, a Virgínia estava precisando juntar dinheiro. Como é que eu faço, mãe, para juntar dinheiro? Como é que eu faço? E aí a Cláudia deu uma aula para ela. Faz assim, e conversaram, e fazia um cálculo, puxava daqui, puxava dali, deixa isso aqui, deixa aquele outro. Encontrou uma maneira. Bom, temos um objetivo. Entendeu, gente? Entendeu como é que é?
A gente precisa. Isso tinha no coração de Elias. Elias ficou, de Eliseu. Não, eu quero uma porção dobrada. Sabe, gente, ser cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa séria com Deus, ter um trilho firme e forte com Jesus, nós precisamos buscar e estarmos atentos naqueles que têm algo precioso para nos dar, para nos contagiar, para encher nossa vida com algo precioso. Às vezes a gente perde tempo, olha só, a gente perde tempo, se desvia, ansiando, às vezes a gente quer, eu queria o lugar daquela pessoa. Eu queria a remuneração daquela pessoa. Eu queria o reconhecimento público daquela pessoa. Eu queria, os troféus daquela pessoa, quando nós deveríamos aprender coisas práticas, coisas que podemos repetir na nossa vida e que vão nos conduzir a uma vida excelente. Como é que nós estamos vivendo, gente? Como é que nós estamos vivendo? Com quem nós estamos nos rodeando? Com quem você procura aconselhamento para a sua vida? Quem é que você está pedindo conselho? Eu estou pedindo conselho para qualquer um. Está pedindo. Pessoas que não sabem nem resolver sua vida. Eu fico apavorado. Hoje em dia, os influencers. Muitas vezes você está ali no Instagram pegando conselho, você nem sabe quem são as criaturas. Mas porque fala bem, você chega, não, fala bem, fala bonito, você não sabe quem são as pessoas. Pensam que as pessoas parecem que sabem, mas não sabem. O que tem de gente falando ignorâncias, bem bonito, bem filmado e bem impactante, não está no gibi. Tem muitas pessoas. Aí a gente vai lá e segue essas pessoas. Não, eu tenho que ouvir, olha, aquele influencer disse isso. Será? Será realmente essa pessoa pode nos aconselhar? Com quem nós estamos saindo? Presta bem atenção, com quem você está saindo? Com quem você está estabelecendo amizade? Essas pessoas com as quais você está saindo, você está levando, influenciando elas ou elas estão te influenciando? O espírito, os sentimentos, a vibe, os objetivos, o coração, os afetos dessas pessoas que você tem se rodeado estão enchendo a tua alma ou você está levando algo especial para elas? Daqui a pouco você está cheio de raiva no seu coração, porque você só ouve lixo das pessoas que te rodeiam, as pessoas estão te enchendo de coisa, e você também fica, revoltado, indignado, não consegue ver nada bom, pessoas negativas que só enxergam que tudo está ruim na sua própria vida. E essas pessoas vão te infectando, daqui a pouco você mesmo está deprimido, desanimado, porque você se rodeia delas, você ouve delas, você alimenta-se dessa companhia, e nós precisamos nos alimentar de pessoas que subam o nosso nível, gente. Muitas vezes você está andando num nível baixo porque está se rodeando de pessoas de nível baixo. Precisamos fazer uma escolha. Andaremos com todos, como eu disse, porque Jesus andou com pecadores. Mas ele tinha o seu grupo, ele tinha os seus discípulos, e nós temos que ter um círculo íntimo, presta atenção, o seu círculo íntimo, pessoas com as quais você abre o seu coração, pessoas com as quais você tem amizade, o seu círculo íntimo tem que ser de pessoas que elevam o seu nível, não de pessoas que te rebaixam, não de pessoas que te jogam lá embaixo, não, alguém que te dê uma porção dobrada. Alguém que te traga algo precioso. Alguém que te traga inspiração para você viver diferente. Aí você vai viver. Você vai olhar para essas pessoas. Você vai dizer, não, eu quero mais. Eu quero andar diferente. Olha, tem pessoas que... Gente,
dependendo da pessoa que a gente anda, a gente toma vergonha na cara. Sabia? As pessoas são canais de Deus para a nossa vida. Pô, a gente olha a seriedade, o compromisso, o temor de Deus dessas pessoas. Opa, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que andar de uma forma diferente. Mas se nós começamos a nos cercar de pessoas bagaceiras, irreverentes, sem nenhum objetivo, descuidadas com tudo, e nós nem pregamos o evangelho para elas, elas é que começam a pregar para nós. O descaminho, o descompromisso. Aí eu digo, não, mas eu não quero falar, sabe? Porque não sei, não quero forçar nada, mas a pessoa está te forçando. A pessoa está te pregando. A pessoa está fazendo na tua cabeça. A pessoa está toda hora falando das suas ideias e defendendo suas ideias, unhas e dentes. Me lembro que uma vez tinha uma pessoa, uma pessoa que ia lá vender perfume, cosméticos lá em casa, e ela chegava lá e ela era contundente. Suas ideias, seus pensamentos. A relação dela com a Cláudia. Então, que tal, falava. E aí um dia a Cláudia falou para ela do Evangelho, de Jesus. Ela disse assim, olha, não vem me falar de religião, porque eu não gosto que fale de religião. Ela disse assim, mas tu me fala tudo que tu pensa, tu acha que eu não posso te falar o que eu penso? Dentro da minha casa eu não posso falar o que eu penso? Vejam só como são as coisas. Hoje em dia, você tem que ouvir qualquer asneira, mas não pode falar de Jesus. Mas não pode falar da sua fé. E nós muitas vezes nos acomodamos nessa posição. Nós deixamos que as pessoas nos empurrem, façam a gente ter vergonha da nossa fé, mas elas não têm vergonha. E nós não estamos para acusar ninguém, mas nós também temos que ter uma postura e saber aonde nós queremos ir. Não vamos acusar ninguém, mas nós sabemos com quem a gente se junta. Quem é o nosso círculo íntimo. Eu não vou poder pedir ajuda para quem não tem ajuda para me dar. Só porque eu gosto dessa pessoa. Está entendendo? Eu posso gostar de uma pessoa, mas eu posso entender que essa pessoa não pode me ajudar. Eu posso amar alguém, mas eu posso entender que aquela pessoa não pode ouvir meus segredos. Não tem condição. Eliseu entendeu isso e por isso recebeu o manto de Elias. E como Elias, e ainda mais, realizou muitas coisas. Você precisa de fertilizante, meu irmão. Deus tem um grande plano, Deus tem grandes objetivos para nós, tem um caminho, e eu quero desafiar cada um de nós a buscar andar em alto nível. E para isso, o grande fertilizante são pessoas que podem nos inspirar. Porque Deus age por meio dessas coisas e dessas pessoas que são humanas, para chamar o nosso coração, para despertar nossa alma, para abrir os nossos olhos. Com quem você anda? Com quem você está andando, meu irmão? Vejam que Jesus transformou a vida dos discípulos. Companhia. Companhia. Companhia de 3 anos. Vendo, ouvindo, observando. É assim também que nós vamos crescer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É o que eu digo, meu irmão. Se você Vocês sabem, né, quem teve na escola, tem a turma do fundão, né? Tinha ou não tinha na sua aula turma do fundão? Sempre tem a turma do fundão. Se você está mal em matemática e quer passar na prova, a turma do fundão não é um bom lugar para você. Você não vai passar ali. Agora, se você ficar com os nerds, com os esquisitões, de óculos de fundo de garrafa,
que tiram boas notas, que não se juntam para bagunça, é mais provável que você vai passar na prova. Está entendendo? Vamos fazer trabalho de grupo. Você sabe onde é que você tem que ir se você quer passar. Agora, se você não quer nada, vai lá para o fundo. Fica lá, porque lá não vai sair nada. Pode ter certeza. A não ser aqueles espertalhão que são inteligentíssimos, que bagunçam e você depois se dão bem. Mas não é o caso. Então fica ligado nisso, meu irmão. Coloca a mão no seu coração, consulta a tua vida, com quem você está andando, meu irmão. As pessoas que você está andando estão te inspirando a uma caminhada superior e excelente. Essas pessoas são muito importantes. Com quem você se junta no seu círculo íntimo vai fazer a diferença na tua caminhada. Fundamental, vão determinar. Mas você pode escolher essas pessoas. Você pode escolher com quem você vai se juntar. Você vai dizer: eu quero me juntar com gente que me inspira. Eu quero me juntar com gente excelente. Eu quero me juntar com gente comprometida. Eu quero me juntar com gente que me faz caminhar com mais disciplina e dedicação. Aí você anda solto aí, claro, você não vai ter compromisso, não vai ter ânimo, não vai ter vontade. Você vai viver altos e baixos, mas se você andar com gente que está pegando junto, pegando firme e forte, você não vai fraquejar. Porque quando você bobear, ele vai dizer: vamos. Não para. Vamos lá. Vamos servir a Deus. Está entendendo? É essas pessoas que nós queremos do nosso lado, meu irmão. É essas que nós temos que procurar. Não perca tempo. Você fica aí de bobeira com pessoas que ficam enchendo a tua cabeça, colocando a tua atenção aonde não vai dar nada. Nós estamos em busca de um reino que não é desse mundo. Paz, justiça, alegria do Espírito Santo.